E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos ver como funcionam os verbos no sentido de que em qual grupo eles se dividem. Eu não sei se você já sabe, mas se você não sabe, hoje você precisa aprender que os verbos se dividem em 3 grupos. Os verbos em japonês se dividem em 3 grupos. E dependendo de qual grupo esse verbo se encaixar, ele vai se transformar de uma forma totalmente diferente quando você colocar ele em certas conjugações, quando você mudar ele para expressar o que você quer. Então, a primeira coisa para você saber com os verbos é que você precisa saber qual grupo o verbo pertence. Bom, os verbos em japonês pertencem a 3 grupos distintos: o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. E agora eu vou ensinar para você como é que você sabe definir em qual grupo o verbo tá. Bom, o primeiro passo é que você precisa saber que qualquer verbo que não termine em ru, ele vai ser do grupo 1, qualquer verbo. Por exemplo, nós temos aqui o verbo kau, que significa comprar, o verbo yomu, que significa ler, o verbo kiku, que significa ouvir, o verbo oyogu, que significa nadar, o verbo hanasu, que significa falar, o verbo matsu, que significa esperar, o verbo shinu, que significa morrer, o verbo asobu, que significa brincar. Esses verbos todos você já sabe de cara que eles são do grupo 1, porque eles não terminam em ru. Agora, você pode estar reparando que aqui tem um verbo que termina em ru, que é o verbo kiru, que significa cortar. E o que isso significa? Bom, significa que alguns verbos que terminam em ru se encaixam no grupo 1. Alguns deles. Por que eu disse que quando você vê que o verbo não termina em ru, ele é do grupo 1? Bom, é porque no grupo 2 e no grupo 3, todos eles terminam em ru. A gente vai ver eles um por um, mas olha só. Miru, iru, kiru, okiru, taberu, neru, kangaeru, kaeru, kangaeru, kariru, suru, kuru. Todos eles terminam em ru. Mas você pode ver que aqui no grupo 1 tem verbos que não terminam em ru. Então, todos os verbos que você vê que não terminam em ru, você já sabe, é do grupo 1. Mas como é que você sabe qual verbo que termina em ru que é do grupo 1? Alguns verbos terminam em ru e são do grupo 1. Como é que você identifica? Bom, para você identificar, você vai ter que saber a outra forma desses verbos. A primeira forma que se aprende, que é a forma masu, que é a forma polida de se dizer o futuro ou um presente não contínuo. Então, como é que você transforma o verbo na forma masu? Bom, primeiro nós temos aqui essa forma, que é a forma de dicionário. É conhecida como a forma de dicionário dos verbos. Essa forma é a forma mais básica do verbo e é a forma que você vai encontrar se você procurar num dicionário. Por exemplo, se você vai procurar um verbo em português no dicionário e você quer encontrar, por exemplo, você lê um verbo num livro e você não sabe o significado. Por exemplo, ele descobriu que ela havia se defenestrado. Você sabe o que significa defenestrado? Bom, defenestrar significa atirar pela janela. Então, significa que ela se atirou pela janela. Mas você leu, ele descobriu que ela havia se defenestrado. Quando você for procurar no dicionário, você não vai procurar defenestrado, você vai procurar defenestrar. Você vai procurar o verbo na sua forma mais básica, sem ser transformado por nada. Então, é a mesma coisa aqui com os verbos em japonês. Essa forma é conhecida como forma básica ou forma de dicionário. Então, tudo parte dessa forma. Você tem os verbos nessa forma e você quer colocar eles para a forma masu, que é a forma polida, a forma educada de se dizer alguma coisa. Então, no grupo 1, os verbos do grupo 1, eles vão se transformar da seguinte forma. A gente tem aqui todas essas últimas letras e se você reparar,
elas todas terminam em U. Por exemplo, kau, yomu, kiku, oyogu, hanasu, matsu, shinu, asobu, kiru. Tudo é U, alguma coisa U. Mas aí, para você transformar na forma masu, você vai pegar essa última letra e você vai colocar para I. E você vai colocar mais masu. Então, vamos transformar aqui, ó. Kau, você vai mudar para K-I. Então, vai ser K-I. Aí, você vai colocar masu. K-I, masu. Kaimasu. Aí, o verbo já está na forma masu. Vamos fazer com os outros aqui? Yomu, yo, mi, masu. Ok? Agora com kiku, ouvir. Masu. Ok? Kiku, kikimasu, ouvir. Oyogu, nadar, a gente vai mudar para oyogimasu. Oyogimasu. Agora aqui, hanasu, hanashimasu. Agora aqui, matsu. Como a gente não tem si em japonês, o matsu vai virar machi, matsu. A mesma coisa aqui, a gente não tem si em japonês, né? A gente tem shi, por isso é hanasu, hanashimasu. Matsu, machimasu. Continuando aqui, a gente tem shinu, masu. Asobu, asobimasu. Kiru, kirimasu. E é assim que se transformam os verbos no grupo 1. É muito simples, não é? A gente viu que aconteceu o quê? A gente pegou, transformou essa letra aqui e colocou o masu. Você pode ver que agora tá tudo imasu, 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 imasu. Alguma coisa imasu. Kaimasu, yomimasu, kikimasu, oyogimasu, hanashimasu, machimasu, shinimasu, asobimasu, kirimasu. Esses são os verbos do grupo 1. Agora, vamos ver aqui os verbos do grupo 2. Como é que a gente vai transformar esses verbos em masu? Os verbos do grupo 2, eles seguem uma regra diferente. No grupo 1, os verbos transformavam mudando a última letra para ir colocando masu. Kau, kaimasu. Yomu, yomimasu. Mas os verbos do grupo 2, eles vão funcionar de um jeito diferente. Primeiro vamos ver aqui o que significam esses verbos, quais verbos nós temos aqui. Nós temos miru, que é ver, iru, que é estar, existir, kiru, que é vestir, nós temos okiru, que é acordar, taberu, que é comer, neru, dormir, kaeru é mudar, kangaeru, pensar, kariru, pegar emprestado. A gente vê aqui todos esses verbos terminam em iru. E um jeito muito fácil de você transformar os verbos do grupo 2 para a forma masu é diferente do grupo 1. O grupo 2, a gente vai simplesmente pegar o uru, vai cortar o uru e vai colocar masu, muito fácil. Então, a gente tem miru, a gente vai colocar mi, corta o uru, masu. Miru, mimasu. A gente vai ter iru e masu. A gente vai ter kiru, kimasu. Okiru, okimasu. Taberu, tabemasu.
A gente vai ter neru, nemasu. Kaeru, kaemasu. Kangaeru, kangaemasu. Kariru, karimasu. Então, é muito simples você transformar os verbos do grupo 2 da sua forma de dicionário para a forma masu. Aí agora a gente vai comparar o grupo 1 com o grupo 2. O grupo 1, a gente tinha essa regra, né, que você transforma passando a última letra para a fileira do i e colocando masu. No grupo 2, a gente tem essa regra que a gente simplesmente vai pegar o ru, vai tirar o ru e aí vai colocar masu. É bem fácil, correto? Mas agora vamos voltar para aquela pergunta inicial. Como é que a gente sabe que um verbo pertence ao grupo 1 e se ele pertence ao grupo 2? Como é que a gente descobre isso? Bom, lembra que eu falei que para você descobrir, você precisava saber da forma masu? É porque você vai olhar como ele se transformou pelo comportamento do verbo, por assim dizer, você vai descobrir se ele é do 1 ou se ele é do 2. Por exemplo, olha bem esse verbo aqui. O verbo kiru, do grupo 1, que significa cortar. E o verbo kiru, do grupo 2, que significa vestir. Se você olhar, a forma de dicionário deles é exatamente igual. Kiru, kiru. A única diferença nessa forma é que o kanji deles é diferente. O kanji é diferente, mas a leitura, o verbo em si, ele é o mesmo. Kiru, kiru. Um é cortar e o outro é vestir. Mas se você olhar a forma masu deles, você vai notar que a forma masu é diferente. A forma masu é kirimasu e kimasu. Então, quando você tiver um verbo e você vai olhar para ele, você vai ver que esse verbo que teve essa transformação, que passou de ru para ri mais masu, ele é um verbo do grupo 1. E se você vê um verbo que não teve isso, que simplesmente o ru cortou e você colocou masu, você vai ver que ele é um verbo de grupo 2. Acontece, claro, por exemplo, se você visse um verbo como o kariru, e você só visse ele na forma masu. Vamos dizer que a primeira vez que você viu esse verbo, você viu karimasu. É um pouco difícil de você saber qual era a forma de dicionário dele. Será que a forma de dicionário dele era kariru? Ou será que a forma de dicionário dele não era karu? Karu, e se fosse um verbo do grupo 1, o verbo karu seria, por exemplo, você passaria para a leitura, você passaria aqui para ir, e aí ficaria karimasu, passa para ir, e aí adiciona masu. Então, para você de fato saber qual é o grupo do verbo, para você de fato então saber qual é o grupo do verbo, você tem que conhecer as duas formas. Você tem que conhecer a forma de dicionário e a forma masu. Aí você vai poder comparar e você vai ver, esse verbo aqui é desse grupo. E com o tempo você vai decorar naturalmente qual o grupo que o verbo pertence. Mas quando você não sabe, você tem que pesquisar, né? Uma boa dica que eu dou para você é ver qual é o kanji do verbo e tentar escrever ele no computador. Se você tentar escrever ele no computador e o kanji não aparecer, ou aparecer outro kanji, significa que tem alguma coisa errada. Porque quando a gente digita no computador e você dá o espaço para você escolher qual kanji que deve ter, tem que aparecer a opção correta ali, senão é porque você escreveu alguma coisa errada. Agora o último grupo, o nosso último grupo aqui é o grupo 3.
O grupo 3 é muito fácil, porque ele só tem 2 verbos. Basicamente, ele tem 2 verbos. Ele tem o verbo suru, que é o verbo fazer, e o verbo kuru, que é o verbo vir. Vir. Então, a gente só precisa decorar a forma maço deles, que é muito simples. Suru é... Deixa eu colocar com a caneta correta. Suru é shimasu. E kuru é kimasu. Suru, shimasu, kuru, kimasu. Basta lembrar isso, é muito fácil. Mas aí tem um pequeno detalhe. O verbo suru, ele se transforma em outros verbos. Mas como assim? Então, o lance é que ele significa fazer, certo? O verbo suru. Então, em japonês tem um monte de verbo que deriva do verbo fazer. Por exemplo, o verbo estudar em japonês é benkyou suru, estudar. Fazer, estudo. O verbo passear é sanpo suru, fazer passeio. Também tem kaimono suru, fazer compras. Então acontece muito de você pegar um substantivo, colocar mais suru e você tem um verbo novo que vai ser um verbo do grupo 3. Então todos os verbos que são alguma coisa suru, eles vão ser do grupo 3. Então, a gente vai ter benkyou suru, benkyou shimasu. Sanpo suru, sanpo shimasu. É bem simples, certo? Bom, e esses são os grupos dos verbos. Se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário para tirar sua dúvida, porque é muito importante, é uma das coisas básicas da língua japonesa, você saber como transformar os verbos. E você só vai conseguir transformar os verbos sabendo o grupo a qual eles pertencem. Uma coisa curiosa é que os japoneses, eles não usam essa divisão de verbos para ensinar japonês para os filhos. Quando você estuda japonês no Japão, você é japonês, você estuda na escola, que nem a gente estudou português na escola e aprendeu várias coisas na escola, eles usam outra regra. Mas essa regra é a regra mais simples para explicar para gente que não é japonês, que veio de fora. Então, se você perguntar para um japonês, de repente, o grupo 1 do verbo, o grupo 2, a chance maior é que a pessoa não vai fazer a menor ideia do que você está falando. Aí você fala, poxa, mas eu aprendi assim. É porque é ensinado para estrangeiros desse modo, porque é um jeito mais fácil de você captar a transformação do verbo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de colocar a sua dúvida nos comentários, porque é muito importante você ter essa base forte de saber como transformar os verbos, ok? E é isso então, eu vejo você na próxima aula. Sayonara!